Olá, a 24ª edição do Beat Ciências está no ar. E esta é uma edição especial, totalmente dedicada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e junto com ela, a Agenda Acadêmica da UF. A agenda acadêmica acontece em todas as unidades da UF, inclusive no interior do estado. Em Niterói, a maior parte das atividades acontece aqui, no Gragoatá, tanto nas salas de aula como na área externa. Neste lugar, que hoje é apenas um espaço por onde passam estudantes, professores e funcionários da UF, há alguns dias atrás a universidade mostrava o que faz e tem de melhor. Uma das propostas da agenda é mobilizar a comunidade interna e externa da UF a participarem da Semana Nacional de Tecnologia, que ocorre em todo o país. E o tema da semana neste ano foi Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Ao todo, 543 cidades brasileiras se envolveram com a semana que aconteceu de 13 a 19 de outubro. Ainda não temos o balanço final, mas foram mais de 33 mil atividades cadastradas em todo o país. E a UF, claro, fez parte desse grande momento da ciência, como vamos ver aqui. Foram atividades que atraíram pessoas de todas as idades. Afinal, quem não se empolga ao ver crianças e jovens, como os alunos do Colune, mostrando o que sabem sobre energia, sustentabilidade e saúde? Outro evento que fascinou muita gente foi a exposição de répteis, organizada pelo Instituto Vital Brasil. Todo mundo queria saber mais sobre eles, especialmente sobre como estes bichos se adaptam ao meio do urbano. Nós mantemos bichos, retiramos o veneno, nós liofilizamos esse veneno, que é justamente a retirada de toda a parte líquida, se transforma em pó. Nós pegamos uma fração desse veneno liofilizado, misturamos com a solução salina e levamos para a nossa fazenda em Cachoeira de Macacua. Lá nós temos uma tropa de uns 300 cavalos e nós injetamos o veneno misturado com a solução salina nesse cavalo. O cavalo vai fazer o processo de cura e logo depois nós vamos lá e tiramos uma bolsa de 5 litros de sangue do cavalo, trazemos para aqui para a sede do Instituto, no Santa Rosa. Ali o soro decanta, nós retiramos o soro, levamos o plasma para ser injetado de novo no cavalo e fazemos o processo químico da transformação desse soro no soro antiofídico. E a ciência também ganhou a ótima companhia na exposição O Olhar do Artista sobre o Meio Ambiente. Organizada pelo Laboratório Horto Viveiro da UF, a mostra ocupou o saguão da Biblioteca Central no Gragoatá durante toda a semana. Foi a 10ª edição deste projeto, que combina arte e ciência como instrumento de educação ambiental. E você pode conhecer ou rever um pouco de tudo que aconteceu na agenda e na semana graças à cobertura da BITS e da UniTV. A UniTV, que integra o canal universitário de Niterói, esteve presente todos os dias, fazendo boletins e entrevistas ao vivo com os participantes da agenda. Uma delas foi com a Ana Cláudia de Moraes, do Centro de Intoxicação do Hospital Antônio Pedro, e Robson Vasconcelos, do Vital Brasil, que falaram de uma parceria entre as instituições. Vamos ver um trecho? Na verdade, o Hospital Universitário de Pedro tem um centro de controle de intoxicações que funciona 24 horas por dia dentro da estrutura do hospital e presta informações a toda a população do estado e aos profissionais de saúde a respeito de intoxicações, quer por animais acidentes com animais peçonhentos, quer por intoxicações na infância, criança que ingere alguma coisa em casa, de produtos químicos, medicamentos, quer para suicídio, enfim. É um centro de intoxicações ligado a 34 outros centros no país que faz parte de uma rede nacional. E, por conta dessa questão dos acidentes com animais peçonhentos, nós temos uma aproximação e um trabalho com a técnica do Brasil, inclusive um projeto satélite, né? E para a agenda acadêmica, fomos convidados para mostrar essa parceria, essa questão de acidentes com animais peçonhentos, que é tão significativo no nosso estado, embora muitas pessoas possam desconhecer, acontece muito e há muito despreparo no primeiro atendimento, muitas vezes, e a população do que fazer, né, nesse estado de intoxicação, que às vezes retarda o tratamento adequado, porque existem hospitais
quando tiver licitação. Vale lembrar que os boletins e todas as entrevistas estão disponíveis online, no UFTube e também no canal da UniTV no YouTube. Confira. Quer mais? Então veja o momento que foi particularmente importante para a BIT Ciência, a nossa apresentação no seminário de extensão. E eu vou falar um pouco sobre os objetivos do BIT Ciência. Primeiro é compartilhar as pesquisas, discussões e estudos que a universidade produz. Não apenas para a comunidade da UF, porque senão fica muito restrito. O BITS ele promove que a gente amplie esse público. Outro objetivo é popularizar a ciência, a divulgação científica e o jornalismo científico, fugindo da linguagem científica que prende um pouco as pessoas e que as pessoas não conseguem entender, então a gente quer abrir esse diálogo com o público também e estimular o interesse do aluno na produção audiovisual. Procura quais são as pesquisas da UF que são interessantes e como que elas se inserem assim, nas novidades da ciência, para ter algum sentido para as pessoas. Esse é o novo site da BITS. Agora ele está com boxes aqui que mudam de semana em semana, com conteúdo de outros sites e produzidos pela própria BITS. Aqui no Dado Verde tem um box grande, que normalmente fica assuntos que vão ser abordados no programa. E aqui fica trocando de acordo com todas de acordo com as reportagens que passam no programa mensal. Brilharam, não? Aliás, esta é uma característica da agenda acadêmica. Os alunos bolsistas de iniciação científica, extensão, de inovação e monitoria também apresentaram seus trabalhos. É uma experiência importante para a formação e também um momento em que todos conhecem um pouco mais das pesquisas e projetos que acontecem na UF. Pessoal, é mesmo muita coisa e a gente queria destacar muitas outras. Pena que o tempo corre. Vamos começar então? Vamos sim. Mas antes disso, um último recado. Mande para nós o que achou desta e das outras edições. Mande ainda sua proposta de pauta. A BIT Ciência adora receber suas ideias, não é, pessoal? Sim! A BIT Ciência está no ar. E começamos essa edição na cozinha. Sabe por quê? Para comer, é claro. Nada disso. Nossa cozinha é agora um verdadeiro laboratório de química. Não sabe como? É simples. Bom, fica simples se a gente aprender com a professora Alexandra Anastácio, que transforma o estudo de química em algo muito mais fácil de aprender. O segredo é muita criatividade. Confira. A BIT Ciência veio até a Faculdade de Nutrição para conferir a oficina Química na Cozinha, da professora Alexandra Anastácio. Vamos ver? No primeiro experimento, os participantes puderam aprender como medir o caráter ácido ou básico de várias substâncias, utilizando um líquido extraído do repolho roxo. Depois, eles tiveram a oportunidade de conferir com fitas de pH e com um medidor se os resultados foram corretos. O repolho roxo, ele é um bom indicador porque ele varia a sua coloração de roxo em função das substâncias que entrarem em contato com ele. Então, o que a gente viu na prática foi exatamente isso. Quando a gente mistura o repolho roxo, que tem uma coloração roxo bem forte, com uma substância que seja ácida, como, por exemplo, a gente colocou o suco de laranja, ele ficou com uma coloração vermelha. Então, de vermelho a rosa, a gente, de maneira qualitativa, imagina que aquela substância seja ácida. Então, varia de 1 a 6 o seu pH. E se a gente for testando esse repolho roxo frente a outras substâncias, ou mais ácidas ou mais alcalinas, a gente observa uma variação que vai desde o vermelho ácido até o amarelo alcalino. Pensando na saúde bucal, um exemplo. Determinados alimentos mais ácidos, eles podem causar o quê? Erosão.
erosão dentária e pode propiciar, por exemplo, o desenvolvimento de cáries dentárias. Então, o consumo de refrigerante não é ruim só por causa do açúcar, mas por causa também da acidez de alimentos que, teoricamente, não são ácidos, mas que podem até estimular a acidez. Então, um exemplo desse é o leite. Então, há muito tempo atrás, a pessoa que tinha úlcera, a gente estimulava as pessoas a beberem leite. E quando a gente viu aqui na prática de pH, a gente viu que o pH do leite é bem próximo de 6 e pouco, 7 e pouco, é bem próximo do neutro. Mas quando a gente ingere, existe uma série de reações no processo de digestão desse leite, que ele diminui o pH, torna o ambiente do trato intestinal mais ácido. Então você pega e você mistura o leite com uma fruta, você mistura o leite com alguma outra substância que minimize o desenvolvimento da acidez dele no estômago. Então, se a gente tentar misturar óleo com água, por exemplo, a gente observa que se separa logo duas fases. A fase do óleo, que fica ao redor, e a fase que a gente chama de hidrofílica, que é a fase que é da água, né, fica no centro. O óleo ao redor e no meio a água. Não se misturam. Mas se você pegar agora esse detergente e colocar aí dentro, o que acontece? A gente agora tem umas micelinhas menores. Vira pra ele. Se você observar, esses globos que a gente tinha, quando a gente coloca detergente, eles ficam menores. O detergente, ele é uma substância que ele tem afinidade tanto pelo óleo, tanto pela água. E aí ele faz com que essas micelas, que estavam grandes, quando eu misturei o óleo com a água, que elas fiquem menores, cada vez menorzinhas, para que a gente tenha o favorecimento de, quando lavar, elas serem eliminadas. Na indústria, qual é a solução que a gente tem, por exemplo, para a gente fazer uma maionese? A maionese é um alimento que ele é rico em gordura, mas ele tem uma quantidade de água que é adicionado. E aí o detergente alimentício que a gente utiliza para favorecer essa ligação entre o que é gordura e o que é água é, por exemplo, a lecitina de soja, que é um emulsificante, que faz exatamente favorece essa ligação entre gordura e substâncias polares como a água. Agora, eu posso ter gordura, por exemplo, de origem animal, como é a manteiga, né, que a gente utiliza leite, ou a gente pode ter uma gordura de origem vegetal, quando a gente pensa numa margarina, que a gente tem a partir de óleo de soja ou óleos de outros vegetais. Na margarina, antigamente, era feita a partir de um processo de hidrogenação do óleo. Então, o óleo que era líquido a temperatura ambiente, a partir de um processamento químico, né, de adição de hidrogênio na estrutura desse óleo, ele passa a deixa de ser líquido e passa a se tornar sólido à temperatura ambiente. Começou-se a se observar que o processo de hidrogenação da margarina acaba produzindo alguns ácidos graxos que causam doenças cardíacas, cardiovasculares nos indivíduos. Aí a nova geração é você elaborar uma metodologia que não é mais a hidrogenação, que é chamada de transesterificação, em que você hidrogena, mas é uma hidrogenação seletiva e você não produz mais ácidos graxos trans. Então, diminuiria o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Eu não produzir trans não significa que eu estou livrando completamente o indivíduo de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, tem agora alguns estudos que mostram que o processo de transesterificação também pode estar relacionado com doenças cardiovasculares. É a competição manteiga-margarina. Então, na verdade, consuma margarina, consuma manteiga, consuma com cautela, com moderação. Então, a gente não pode pegar, eu vou colocar uma colher de sopa cheia num pão para comer de margarina. Sendo margarina ou sendo manteiga, mesmo que você não tenha colesterol, no caso da margarina, você ingerindo muita gordura, você sintetiza colesterol no teu organismo. No meu caso, a área da nutrição, a química tem muita correlação. E aqui a gente pode visualizar o óleo com detergente, formando a emulsificação, mais a visualização na teoria da química. Aquela aula sempre teórica, monótona, né? A gente não tem a visualização. E aplicando assim na prática é bem melhor, principalmente que a gente mais jovem, assim, a gente interage mais. Há um ano atrás, a gente foi agraciado com o financiamento da FAPERJ para desenvolver o projeto Química na Cozinha em escolas públicas lá do Rio de Janeiro. E aí a gente já desenvolveu esse projeto exatamente para mostrar
para os alunos que o aprendizado de química não era totalmente dissociado do cotidiano da vida deles. E a gente fazia as aulas práticas na sala de aula. Então, a gente levava exatamente o que vocês viram hoje. Levávamos alimentos, levávamos, eventualmente, uma placa aquecedora, porque a gente fazia práticas também com ovos, para mostrar a mudança da cocção do ovo, enfim. E a gente fazia uma série de práticas para que o aluno ele captasse, para ele compreendesse alguns conceitos de química. E para a nutrição também foi uma coisa engrandecedora, porque a gente pôde fazer uma parceria muito legal com professores de química. E aí vimos as demandas deles, as necessidades, e uma etapa agora final desse projeto é exatamente a gente desenvolver vídeos, né, já que eles não têm no laboratório, mas que a gente mostre algumas aulas práticas, como aconteceria no laboratório, e roteiros de aulas práticas. Isso a gente já começou a desenvolver, para eles executarem na sala de aula. Muito bacana, não é mesmo? É sim, mas agora é hora de deixar o conforto do lar e ir direto para um lugar muito especial, a Restinga. E que lugar é esse? Um lugar que precisamos preservar. Veja. Durante a agenda acadêmica, o terceiro simpósio Flora das Restingas Fluminenses reuniu especialistas para debater o potencial econômico e a conservação das plantas de restinga. Entre os vários palestrantes, o Dr. Luiz Roberto Zamit discorreu sobre a produção de mudas de espécie de restinga como estratégia para um paisagismo sustentável. A nossa ideia foi mostrar um pouquinho como, né, existe um potencial, né, econômico a ser, vamos dizer assim, explorado, né, de uma forma sustentável de utilização de espécies nativas de restinga dentro de paisagismo de áreas costeiras, né. A gente imagina que desde que seja feito de uma forma que não, por exemplo, se utilize de extrativismo, etc., né? Isso pode ser interessante do ponto de vista de projetos paisagísticos com custo econômico, serem implantados com um custo econômico mais baixo, né? E, por outro lado, ser uma estratégia de divulgação dessas espécies que poderiam levar a boa parte das pessoas, né, a olhar com um olhar um pouco mais condescendente, vamos dizer assim, para esse ecossistema de restinga, né, que vem sendo muito destruído, né, com a expansão das cidades e tudo mais, né? As restingas são formações vegetais presentes em terrenos arenosos que geralmente se localizam nas zonas costeiras. Nas restingas fluminenses, o número de espécies está em torno de 1.100 e o desconhecimento do seu potencial fitoquímico e biológico é uma lacuna no conhecimento da biodiversidade. Essa vegetação tem como característica a resistência à salinidade, à falta de água doce, aos ventos e aos solos arenosos, mas pode estar sofrendo com o efeito da ação do homem. A restinga, por ser um ecossistema costeiro, litorâneo, né, que se desenvolve próximo das áreas de praia, onde boa parte da população mundial gosta de habitar, né, elas vêm sofrendo processo de degradação de muito tempo, né? E hoje a gente vê que mesmo unidades de conservação, como foram exemplificados nas outras palestras, né, sofrem a pressão, né, deixam de existir, seja por um empreendimento, seja por uma mudança de destinação de uso da área. Então, quer dizer, hoje em dia você tem uma pressão muito grande sobre essas restingas. Então, quer dizer, qualquer esforço que você possa tentar, pelo menos, minimizar esse processo, seria bem-vindo. Como você pode deduzir, não há desenvolvimento sem preservação do meio ambiente. Esta é uma luta que não dá mais para adiar. Como também não dá para adiar nossa vontade de sonhar, de olhar os céus. Quem nunca se pegou, pelo menos uma vez na vida, namorando as estrelas? Acho que isso não existe. Tanto que um dos experimentos mais famosos da agenda acadêmica é o Planetário Inflável, disputadíssimo. No Planetário Inflável, os visitantes puderam observar imagens de constelações como se estivessem olhando para o céu. O planetário ele faz parte da Casa da Descoberta, que tem o objetivo central de divulgar a ciência e tornar ela mais prazerosa e tirar aquele clima chato de aula e conta e matemática e mostrar que a física pode ser muito divertida, trazendo os fenômenos que a gente aprende com os cálculos na sala de aula para o dia a dia e mostrando que é bastante divertido e física realmente é muito bonito. Quem mora em cidade grande, quando a gente olha para o céu, a gente não consegue ver bem as estrelas e tudo mais, são algumas, aquelas que brilham mais e tal. Isso acontece pela luminosidade em excesso que a gente tem ali. É luz de casa, luz da rua, poluição também, esses gases que a gente tem em fábrica, acaba deixando o nosso ar poluído e atrapalha a gente a enxergar todas as estrelas que a gente deveria enxergar. Os monitores mostraram algumas constelações que podemos identificar no Ocidente, como a de Órion.
Esta é uma das mais bonitas no céu noturno e representa a figura mitológica de um caçador. Outra constelação é o Cruzeiro do Sul. Apesar de ser pequena, é bem reconhecível por suas estrelas de brilho considerável. O cruzeiro ajudava nas rotas dos navegantes, pois o eixo maior da cruz aponta aproximadamente para o Polo Sul Celeste. Perto do cruzeiro, podemos ver a constelação Escorpião, na direção leste. A cauda, sugerindo uma interrogação de ponta-cabeça, é muito aparente no céu. Faz parte do zodíaco e se localiza entre as constelações da Libra e de Sagitário. Bom, achei muito interessante, é uma oportunidade de vir conhecer um pouco das constelações, que agora nessa vida da cidade grande você não consegue observar, então é uma oportunidade legal de vir e conhecer um pouquinho. Na Casa da Descoberta a gente tem vários experimentos, desde mecânica, ótica, até elétrica. A Casa da Descoberta também faz observações do céu de 15 em 15 dias nas noites de terça, das 6 às 9 horas, com telescópios, no segundo andar do Instituto de Física na Praia Vermelha. Se você gostou e quer ver mais, visite o nosso site. Ali você vai encontrar mais reportagens sobre o assunto. Confira em www.bitsciência.uf.br. Use o mecanismo de busca e vai achar rapidinho. E agora vamos a um intervalo e já voltamos. Eu nasci no Nordeste, vim para Maré aos 38 anos. Desde criancinha eu tenho o sonho de estudar na universidade, mas tive que trabalhar cedo, aos 7 anos, de ajudar minha mãe no campo. E a vida sempre foi muito dura. Nunca me senti completa por não ter realizado meu sonho. E agora, finalmente, tive a oportunidade que eu sempre quis. E estamos de volta com esta edição especial sobre a agenda acadêmica e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Neste bloco, vamos homenagear as ciências humanas, mostrando a importância da arte e da brincadeira, quando a ideia é um mundo mais justo, mais pleno de conhecimento e sabedoria. É o mundo do Laboratório de Brinquedos, Jogos e Brincadeiras do curso de Pedagogia. E nele, há espaço para alunos de cinema, história e até matemática. Todos juntos mostram como é possível falar em sustentabilidade brincando. O Laboratório de Brinquedos, Jogos e Brincadeiras é um espaço da Faculdade de Educação da UF. Durante a agenda acadêmica, ele abriu suas portas para uma visita interativa. No laboratório, alunos de pedagogia da UF realizam atividades para aprimorar a relação aluno-professor. Os principais valores do projeto são sustentabilidade, autoria e diversidade cultural. Uma das bolsistas do projeto, Kellen Chagas, explica as atividades realizadas no laboratório. Nós fazemos tapetes, como vocês podem ver aqui, o tapete de contação de história, que a gente confecciona os tapetes, as coisas, e deixamos objetos da contação presos no tapete e outras coisas elas ficam soltas que as crianças podem manusear. Tem também aventais de contação de história, que aí as coisinhas ficam presas, que dá para contar. Dentre outras coisas também que realizamos aqui, confeccionamos brinquedos. Durante a agenda acadêmica, os alunos da UF puderam conhecer mais sobre o laboratório. Os visitantes participaram de oficinas de confecção de brinquedos e contação de histórias. A gente está exercendo a nossa criatividade, né? Tentando montar um personagem, alguma coisa. Estou criando um fantoche, um cavalo inspirado nesse que já tinha aqui, que já foi criado. As aves são uma grande paixão que eu tenho, eu sou da biologia. E aí, já que tinha que fazer um brinquedo, me inspirei num outro brinquedo que tem ali e resolvi montar esse aqui.
6 rédeas é fácil de fazer um castelo. E quem disse que a diversão também não pode ensinar? Se divertir é fundamental para a vida, como também é essencial não esquecer nosso corpo. Se mexer diariamente é regra básica de saúde. Com certeza. E tem gente que se mexe com muita beleza e alegria. Solta a matéria. Já teve vontade de dançar quando toca alguma música que você gosta muito? Seu pé fica batendo no chão no ritmo da canção? Pode apostar que muita gente respondeu que sim. Quando eu danço, eu sinto que todos os problemas que eu tenho, ou todas as coisas, eu esqueço naquele momento que eu estou dançando. Então acaba me trazendo uma segurança, uma paz, um conforto. Dança traz alegria, né? Liberdade, a gente pensa que está emagrecendo, aí traz mais felicidade ainda. Assim, eu sou meio tímida, né? Mas assim, depois assim que pego... Vai pegando ritmo e tal, é bem legal, porque você acaba desestressando, você esquece os problemas que você tem e acaba ficando mais leve, mais disposta, animada. A dança-terapia é o uso da dança e do movimento em um processo terapêutico que promove a integração emocional, cognitiva, física e social do indivíduo. Ela surge do encontro da dança com a psicologia e faz parte das chamadas psicoterapias das artes criativas. Já é comprovado que quando a gente está dançando, a gente se sente bem, se sente para cima, alegre. Então isso estimula hormônios bons, hormônios de felicidade, como a serotonina. São hormônios que fazem nos sentir bem, sentir para cima. E isso ajuda no processo de qualidade de vida, de bem-estar, de melhora até de outras patologias. Que quando a pessoa está bem, ela consegue enfrentar até uma doença de uma outra forma, com um outro olhar. Durante a agenda acadêmica, os alunos que estiveram na Escola de Enfermagem da UF puderam praticar um pouco da dança-terapia, com algumas atividades promovidas pela professora Beatriz Andrade. Mas o projeto não se limita apenas nos dias da agenda. A gente tem um projeto que funciona toda segunda-feira lá no Graguatá, no espaço avançado com idosos. E a gente realiza algumas atividades aqui na escola, dentro do projeto Cuidar de Si. A gente está com uma atividade para poder falar sobre dança e saúde, sobre como que a dança pode estar interferindo nesse processo de qualidade de vida mesmo, de bem-estar. Aí a gente vem aqui trazendo uma dinâmica com um workshop com os alunos, onde eles vivenciam o que a gente pode estar colocando em prática com os pacientes, colocando em prática com idosos, crianças, não tem idade, é bem aberto. Dançar é tudo de bom, distrai, diverte e, como vocês viram, é uma boa forma de fazer terapia. Muito bom. Estamos no fim? Ainda não. Tem ainda uma questão importante que precisamos falar. Outro ponto alto da agenda foi a participação das escolas públicas. Para estes alunos, a UF preparou uma série de atividades que aguçam ainda mais a curiosidade destas crianças e jovens. Veja agora. A histologia é a ciência que estuda os tecidos biológicos, mas o mundo das células e microscópios pode ser um verdadeiro mistério para quem não conhece. Pensando nisso, o professor Maurício Chagas organizou a oficina Células Invisíveis. Dentro da agenda acadêmica, né, a gente faz uma série de atividades que são voltadas tanto para o público interno da universidade como para o público externo, né? Então, geralmente, a gente sempre mostra alguma coisa ligada à nossa disciplina, né, e que possa ser utilizado tanto para as escolas de ensino médio, ensino fundamental, e também algumas oficinas especializadas para os próprios alunos da UF. Né? Então, a atividade foi pensada nisso, né, para você servir também como uma difusão, né, do conhecimento, né, para vários segmentos aí, tanto acadêmicos como não acadêmicos, né, ligados à universidade ou não. Será que toda célula é visível facilmente? Mas o nosso problema, o ovo deu para ver que não só ele era grandão, como a gema era o quê? A gema tinha cor, era amarela. Se o ovo fosse todo da cor da clara, se a gema também fosse da mesma cor da clara, como é que eu ia separar a clara da gema? Se as duas tivessem a mesma cor, fosse exatamente igual. Mas já ficou ruim a situação. Então, geralmente, as células, além de serem muito pequenas, elas são o quê? Absolutamente transparentes. A gente não consegue ver. Então, para conseguir ver bem, eu sou obrigado a fazer o quê? Uma coloração.
cores muito o quê? Muito diferentes e geralmente cores muito o quê? Berrantes, fortes, berrantes. Para você aumentar o quê? Para você aumentar o contraste, tem que ser cor muito espalhafatosa, muito berrante, para você separar perfeitamente o quê? Quem é núcleo e quem é citoplasma. A gente mostra, especialmente para as escolas, né, que têm dificuldade de acesso a microscópio, tem dificuldade de ver as células, né, por uma série de questões estruturais. Então, para a gente é muito mais fácil mostrar para eles, né, para a gente é muito simples, né, e para eles às vezes é uma experiência bem significativa. Depois dessa reportagem, nossa equipe ficou com vontade de conhecer melhor o professor Maurício e seu trabalho no Laboratório de Biomorfologia Celular e Extracelular. Verdade. E assim, antes de fechar essa edição, voltamos com o quadro Vida de Cientista, para homenagear os professores e pesquisadores aqui da UF que se dedicaram durante a agenda acadêmica. Com vocês, o quadro Vida de Cientista com o professor Maurício Chagas. O professor Maurício Chagas é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, ele dá aula de Histologia Veterinária e coordena o Laboratório de Biomorfologia Celular e Extracelular. Vamos ver? Maurício, explica pra gente um pouco sobre a pesquisa que você faz aqui no laboratório. Bom, aqui nesse laboratório, eu sou da medicina veterinária, e aqui nesse laboratório a gente trabalha basicamente numa linha de pesquisa urogenital. Simultaneamente tem várias linhas de pesquisa transcorrendo. Então, uma linha aqui em que nós estamos trabalhando em cooperação com o pessoal da nutrição, avaliando o efeito de dietas sobre o reprodutor, né, masculino, a gente focaliza no masculino para não complicar muito, em cima do masculino. Então, está testando dietas à base de linhaça, óleo de abacate, chá verde, sobre se ela teria um efeito benéfico ou não sobre o reprodutor, em especial sobre a próstata, que é o meu objeto principal de estudo, sobre uma patologia prostática que é chamada de hiperplasia prostática benigna. Se isso teria algum efeito protetor, se pioraria ou melhoraria a condição da hiperplasia prostática, que é uma condição que é muito comum. Eu tenho trabalhado com urogenital de ratos, né? E uma das partes do meu projeto é a respeito de testículos epidídimos, que a gente pode ver aqui que esse material foi marcado e que através do programa do ImageJ a gente pode fazer a contagem das células. Com esses resultados a gente pode analisar e confirmar esses efeitos benéficos, se existem, nesses ratos que foram alimentados por todo esse tempo com sementes de linhaça. Estamos em andamento, já concluindo, analisando que a linhaça ela tem efeitos benéficos nesses animais que foram alimentados por todo esse tempo a nível de genitália, né? No caso de testículo e epidídimo. A linhaça é uma semente que pode ser consumida tanto por humano como por animais. Então não tem aplicação para tudo. Então, a gente recebe o material biológico processado, né, retirado dos animais, e aqui a gente tem que processar para conseguir fazer a lâmina histológica. Na verdade, aqui nós estamos fazendo a clivagem desse material. Esse material aqui, no caso, é material de peixe, são gônadas, pessoal da embriologia. E esse material tem que ficar no tamanho, fragmento no tamanho pequeno, para ele poder ser processado dentro desses cassetes aqui, que vai sofrer aquele processamento junto com as substâncias químicas, né, para chegar até o bloco de parafina. Aí nós fazemos a clivagem, que é cortar, né, diminuir o tamanho desse material, e nós fazemos a identificação para que não haja troca desses materiais. Eu sou técnico aqui da universidade desde 1994 e o trabalho aqui é bastante tranquilo, né? A pesquisa é uma forma de trabalhar bastante, bem diferente, né? Porque não é uma rotina pesada, muito exagerada, né? É uma coisa um pouco mais lenta, não é? O chefe aqui ele é muito bonzinho. Então, a gente vai passar por um processo de desidratação para que esse material fique pronto para ser utilizado na parafina.
E a gente utiliza aqui a placa térmica, utiliza a estufa para manter essa parafina numa temperatura adequada para que esse bloco fique pronto e o material que a gente acabou de processar aquele fragmento possa então ser colocado nessa forma e fique perfeitamente incluído no meio da parafina e assim, desse modo, a gente consegue então tirar os cortes perfeitos que não seria possível com material ainda mole ou então manualmente. Como que é a sua rotina de pesquisador e professor? No meu caso, eu sou professor DE, né? Eu só trabalho na UF. Então, a gente divide ao longo da semana. Ou seja, eu tenho uma carga horária na graduação. Eu dou aula para 2 turmas de veterinária. O resto do tempo, a gente fica aqui no laboratório, né? A gente vai separando as atividades para cada dia. Aí separa os grupos de alunos, tocando as teses de todo mundo, os trabalhos de todo mundo ao longo da semana. Então, você tem dias que você vai... Eu tenho também estabelece parcerias com outros laboratórios de outras universidades, por exemplo. No laboratório, na unidade de pesquisa urogenital da UERJ, que é onde eu fiz mestrado e doutorado, então, fortemente, tem alguns trabalhos que a gente desenvolve também com parceria lá. Você tem a rotina é muito fixa, né? Então, cada semana você tem uma programação um pouquinho diferente. Fui aluno aqui da UF, da graduação aqui da UF, porque eu já queria ser histologista, né? Que eu fui monitor de histologia. Assim que eu me formei, eu fui fazer especialização. E aí, quando eu terminei a especialização, logo em seguida abriu o concurso para cá. Naquela época ainda abria concurso como auxiliar, não exigia titulação. Então, eu não tinha ainda, então eu fiz o concurso e passei em 94. Meu pai era veterinário e também era histologista. Também foi professor da UF aqui, também da história, da minha mesa e a mesa dele, eu peguei de herança, né? E isso foi desde pequenininho, porque ele era veterinário e ele dava um plantão sábado, né? Então, acho que a minha mãe, para se livrar de mim quando eu era pequenininho, leva ele junto para o plantão. Quais são os principais desafios da vida de pesquisador? Desafios são vários, ou seja, você tem desafios na gerência do processo, porque a gente trabalha com vários tipos de alunos, né? Iniciação, graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, eles não têm, e às vezes com níveis de formação diferentes. Então, para você deixar todo mundo falando a mesma linguagem, às vezes é bem complicado, porque eles têm formações diferentes, níveis técnicos diferentes. Então, o gerenciamento do pessoal é difícil. A parte burocrática é um inferno na Terra, porque você tem que gerenciar projetos de pesquisa da FAPESP, projetos de pesquisa do CNPq, documentações, formulários e mais formulários de registro em várias agências, mais a redação das teses. Então, você tem muito papel para gerenciar e não tem ninguém que faça isso. É você que tem que fazer, junto com o gerenciamento pessoal e junto com os problemas da pesquisa, que você tem que resolver também todos os problemas que vão surgindo, né? Cada pesquisa tem um pacote de probleminhas particular. Então, isso, às vezes, a cabeça fica um pouco quente, né, para resolver, mas é normal, né? São os famosos ossos do ofício, né? E qual é a sua inspiração para realizar esse trabalho? O principal mesmo é curiosidade, né? Porque eu vejo a gente tenta, eu fico nervoso com um negócio que não tem explicação, não tem uma explicação correta ou que está faltando. Ou seja, é um negócio de você sempre fazer uma pergunta e querer a resposta. E quando não tem uma resposta clara, você, rapaz, mas por que não tem uma resposta clara? Aí você fica, será que é porque foi para a esquerda? Será que foi para a direita? Será que porque cresceu mais? Ou porque cresceu menos? Ou porque não cresceu? Aí isso você fica, gente, eu preciso fazer um trabalho para resolver, ou pelo menos tentar ver por que aconteceu ou não. Então, acho que a curiosidade, né? Querer descobrir como aquilo funciona, acho que é o que mais motiva, né? Você fica, né, curioso, eu acho interessante. E essa edição chegou ao fim, mas continue com a gente. Não chegou ao fim ainda não. Temos 3 dicas muito importantes para você anotar. Primeiro, é o 5º Seminário em Mídia Cotidiana, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de novembro. É verdade. O seminário vai contar com a presença de convidados internacionais, como Michel Maffezoli e João Pissarra, além de outros convidados nacionais que vão tratar dos diversos diálogos que existem entre mídia e cidade.
Você pode conferir a programação em www.ppgmediaecotidiano.uf.br e também no Facebook do evento. E o que mais, Lucas? Neste mês de outubro, tivemos 2 lançamentos que já podem ser pensados como ótimos presentes de Natal. Quais? Melhor é ver direto com quem fez. Anota aí, pessoal. Então a gente organizou esse livro ainda não está lançado, a gente acabou de pegar na livraria, se chama Ciberpublicidade, Discurso, Experiência e Consumo na Cultura Transmediática. É organizado por mim, pela Tayane Moreira de Oliveira, doutoranda aqui da comunicação, que é do grupo de pesquisa, e o Sandro Torres de Azevedo, que é nosso colega de outras universidades e é doutorando aqui na Letras também. A gente organizou, chamou vários autores do Brasil inteiro, tem um estrangeiro também, um espanhol, enfim, e cada um fez um capítulo, ou cada 2 fizeram um capítulo e tal, e pegando algum aspecto disso que a gente está chamando de ciberpublicidade. Lá no grupo de pesquisa da gente, se chama REC, Retórica do Consumo, a gente vem pesquisando há pelo menos 3 anos isso que a gente chama de ciberpublicidade, que são as novas maneiras de fazer publicidade. E da publicidade, organizar a forma das marcas e dos consumidores dialogarem entre si. Então a ideia é um pouco essa de não só de publicidade em mídias digitais, mas de uma nova lógica da publicidade chamar o consumidor para ele falar em nome da própria marca. Então isso que a gente chama de o consumidor ser um co-enunciador das marcas. Então tem uma série de teorias que a gente vem chamando para tentar analisar isso. Além da cultura transmediática aparecer no subtítulo, a novidade, talvez, eu não sei se é inédito, mas é uma novidade do livro, é que o próprio livro tem uma lógica transmediática, porque enquanto você for ler o livro, você com um smartphone, com um leitor de código QR, você consegue ir lendo o livro e ir entrando na internet e vendo os vídeos que os capítulos estão analisando. Então existem vídeos comerciais e ações da ciberpublicidade, e você pode acompanhar, então ler o livro, ver o vídeo ao mesmo tempo, também entra no site do grupo de pesquisa para complementar alguma informação. Então o próprio livro está dentro de uma lógica circular e transmediática. Não só ele trata de cultura transmediática, mas ele tenta fazer isso também. Bom, o livro Argentina-Brasil no Cinema Diálogo, ele é o resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na UF, de criar um núcleo de reflexão sobre o cinema latino-americano. Então a gente criou uma plataforma de reflexão sobre o audiovisual latino-americano, PRALA, que congrega professores interessados em discutir essa relação desses filmes, dos hermanos, né? E aí a gente tem uma coleção de filmes, a gente oferece cursos sobre o tema, e isso rende periodicamente alguns livros. Esse é o 3º livro que a gente está lançando. A gente está fazendo a média de um livro por ano, apresentando temas específicos. O primeiro foi Brasil-México, o segundo foi o melodrama, o 3º é Brasil-Argentina. E é um livro que, como os outros livros feitos, ele é composto de artigos de brasileiros, pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros, no caso argentinos, né? O que dá uma característica internacional para esse trabalho, né? A gente, pela assinatura da EDUF, isso entra como parcerias internacionais, né? E aí a gente faz o Brasil e, no caso, a Argentina, com uma associação de lá chamada SAECA, Associação de Estudos de Cinema Argentino. Então, que nos dá a chancela e que facilita o nosso acordo com pesquisadores argentinos. Gostei. E agora terminamos mesmo. E você pode conferir essa edição completa e também outras reportagens da nossa revista eletrônica no site www.bitsciencia.uf.br. Não deixe de acessar nosso Facebook, Twitter e Instagram. E para ver e rever como foi a agenda acadêmica e a Semana Nacional de Tecnologia da UF, é só entrar no canal do YouTube da UniTV. Siga também o nosso. Lá estão todas as matérias e outros conteúdos da Bitsciência. Outro local de acesso, tanto para a Bits como para o programa da UniTV, é o canal UF Tudo. Aguardamos você. Até a próxima. Tchau!